Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para apresentar um programa que eu desenvolvi em Excel, certo? E vou disponibilizar lá na minha página do YouTube. E quem tiver interesse em comprar, adquirir esse programa, eu vou fazer um precinho legal. E ainda vou fazer da seguinte forma: as pessoas que tiverem interesse, prestem atenção, ele é todo em Excel. As pessoas que tiverem interesse em adquirir esse programa, eu vou deixar ele todo desbloqueado, vou enviar o link todo desbloqueado. A pessoa pode me solicitar algumas informações em relação ao programa e dependendo do que a pessoa solicite, eu posso acrescentar novos módulos, novas opções de formulação do sistema para se readequar à necessidade do usuário. Então, vou deixar em aberto essa opção. Caso você tenha interesse em melhorar alguma parte do Excel do sistema, a gente pode adaptar. Então tá aí, quem viu o início, o sistema abre todo em Excel, já não é mais um Excel, ele fica todo bloqueado. Na página inicial aqui tem os links aqui de e-mail, do site da minha empresa, eu estou utilizando ele na minha empresa. Vou linkar agora o YouTube e algumas outras fontes de páginas da internet, que a gente já vê os 5 dias próximos aí de recebíveis, o que eu tenho para receber e o que eu tenho a pagar. Esses dados aqui são reais, entendeu? Porque são os dados da minha empresa. Então tem os botões aqui, o Home, né? Tem o botão de movimento de estoque, onde eu dou toda a entrada e toda a saída dos produtos. Isso aqui eu produzo equipamentos em fibra de vidro, então eu utilizo alguns adaptadores, alguns materiais em fibra. Então alguns itens aqui eu tenho tudo cadastrado, só não tem ainda quantidades aqui. Mas esses itens, assim, decorrer da produção, eu vou adquirindo, vou comprando e vou alimentando o sistema. Então isso é bem básico, certo? Você dá entrada e saída com NFs, né? Tudo direitinho. Cadastra um novo produto também do mesmo jeito. Faz alteração de valores, tudo aqui nessa aba, certo? Aí aqui, contas a pagar, fornecedor, configuração, relatórios e vendas, todos são botões ativos. Solicitou aqui contas a pagar, você entra numa página onde você vai ter lançamento de contas a pagar, lançamento de contas a receber, cadastro de fornecedores e clientes, cadastro de colaboradores, certo? Vamos lá ver aqui contas a receber, ele já abre a tela, já me diz o que eu tenho de saldo lá em quais os bancos, né, e o meu total, certo? Aqui, se eu digitar, por exemplo, vamos lá, o código 1 e buscar, ele já traz aqui, ó, a informação do que foi uma venda, o cliente, ele abre o link aqui do cliente, no caso isso aqui foi uma busca, certo? Aí no dia, o dia do vencimento dessa conta foi esse dia, eu recebi nesse dia, então dei o recebimento. Isso daqui é interessante porque o valor do documento você faz o cadastro e ele só gera contas a receber, ele não te dá saldos. Então, quando você informa a data e o valor, que o valor recebido e a data do recebimento, aí ele te adiciona esse valor recebido como saldo aqui nessa lateral, onde informa aqui o valor total, certo? Isso porque você vai determinar qual foi o tipo de banco, se você recebeu em mão. Eu, no caso, coloquei cofre, porque se refere ao receber na minha mão. Então, tudo que está no cofre é o que eu tenho na minha mão. Então aqui eu criei uma opção legal, porque se, por exemplo, eu quiser repetir um lançamento, se eu for aqui, por exemplo, aqui nesse buscar, pesquisar, ele me diz o último lançamento, então o último é o 15, então eu posso vir aqui no código 15, buscar, ele já traz, eu tenho um recebimento a vencer no dia 15 do 6, eu posso multiplicar esse vencimento pelo número de vezes que eu quiser, então eu digito aqui 5 vezes, ele vai pegar esse lançamento, vai multiplicar por 5. Então eu não preciso estar repetindo os lançamentos, certo? Isso funciona para contas a pagar, contas a receber. No contas a pagar tem a mesma situação. Eu abro todos os registros se eu quiser. Eu tenho todos os registros de contas a pagar, mais contas a pagar do que contas a receber. Então, se você observar, tem algumas contas a pagar que já não tem mais o valor do documento. Por quê? Porque não tem o valor do documento, porque você já pagou. Se está pago,
Então ele sai do valor do documento e vem para valor pago, certo? Então você tem todo o valor pago do período. Então você pode lançar e fazer a pesquisa aqui por período, por mês, buscar pelo nome, pela descrição, você tem esse filtro. Tem esse link tanto para contas a pagar quanto para contas a receber. Aqui você tem cadastro de fornecedores, você abre o link de todos os fornecedores cadastrados. Né? Ao dar um toque no cadastro que você realizou, ele puxa aqui o nome, você busca o restante dos dados, caso precise alterar ou não. O ideal aqui é que sempre que for fazer um cadastro, você coloque o seu vendedor, no caso eu coloco o balcão ou o nome dos vendedores para aquele cliente, porque isso daqui, lá em outra aba, que é a aba de vendas, vai me gerar a comissão do vendedor. Então se eu boto o balcão foi eu que vendi, o cliente fechou direto com a empresa. Mas se eu colocar a venda e o nome do cliente lá, do vendedor cadastrado, então ele automaticamente já vai gerando as comissões para aquele vendedor, entendeu? Cadastro colaborador, uma parte legal, deixa eu buscar aqui pronto, ele já traz a foto, você não via nada, ele vai trazendo, você tem como... Todos os comandos que tem em todos os cadastros, você vê aí, tem o botão de acelerar, de voltar, certo? E do primeiro ao último, no último cadastro ele já avisa. Então esse daqui tá bem, esse sistema tá bem montado para mim, para minha situação. Configuração. Parte de configuração, eu tenho aqui meus telefones, onde eu deixo cadastrado, né, as classificações de receitas, aqui um link onde me diz quais os valores que eu tenho em banco, a forma de pagamento, que isso aqui já vai servir para o banco de dados lá do Vendas. Plano de contas, aqui você escolhe se você acrescenta mais ou não. Isso daqui, porque eu trabalho com esse tipo de material, então esse link aqui dessa tabela já vai direto lá para o sistema de vendas, então e essa situação seria uma parte a adaptar para quem solicitar. Essa frase também vai estar em algumas situações de relatórios. Essas formas de pagamentos aqui também vai estar em algumas formas de gerar relatórios, certo? O interessante do sistema, essa parte de cadastro de usuários. Aqui, se eu colocar o cadastro de usuário e eu colocar as opções que ele tem acesso, ele vai funcionar perfeitamente. Porém, eu vou delimitar, no caso, o administrador vai limitar o que e quais as pessoas que vão ter e quais os setores do sistema a pessoa vai ter acesso. Entendeu? Essa parte de relatório, gente, vamos voltar aqui. Relatórios, eu tenho relatórios total de despesa, relatório total de receita, limpar todo o relatório. Relatório DRE é um relatório geral, ele me diz tudo do período de janeiro até o final do ano. Total a pagar, total pago, restante a pagar, total a receber e recebido. Entendeu? Aqui eu tenho uns botões onde eu posso visualizar o macro do mês, o gráfico mês a mês, então basta clicar, ele já me diz. Então volta para a aba de relatórios, eu tenho aqui, por exemplo, como filtrar por fornecedor. Então aqui eu tenho um fornecedor fulano, que não foi pago ainda e tal, já me diz aqui total que eu tenho apagado do fornecedor. Então eu tenho como filtrar por datas de realização ou filtrar por data de vencimento. Eu tenho como filtrar, por exemplo, por descrição do produto, descrição da conta, no caso só fornecedor, ou lá Prolabore, você pode ir decidindo aí de acordo com o seu plano de contas, certo? As datas, você vai digitando as datas, 1/1 de 2016 até, vamos lá, até o final do mês 30/2 de 2016, se tem alguma coisa. 30/2 eu acho que não tem, que não existe 30/2, então vamos lá, dia 28, pronto, ele já traz tudo que tem no período de 1/1 até 5/2, não tem até o dia 28, porque as últimas contas foram essas, então algumas contas ainda precisam ser dadas baixas, ó, porque ainda estão a pagar, entendeu? Então você tem as opções aqui, você pode imprimir essa tela por inteiro,
certo? Vamos limpar todo o relatório, limpar todos os dados, certo? Posso clicar aqui direto, já faz a limpeza, certo? Relatório de acesso, gente, é para você controlar, por exemplo, o usuário que está logando e utilizando o sistema, certo? Se der erro de senha, ele vai te avisar. Então, qualquer situação que a pessoa tentou, quem foi, ele vai dizer o que aconteceu, entendeu? Ainda não coloquei uma opção para dizer o que a pessoa fez, mas isso eu posso futuramente, né? Aqui é aquela situação que eu falei para vocês em relação ao vendedor. Então, coloca direitinho a opção do vendedor, porque aqui você pode acrescentar comissões de várias pessoas. Então, se você tem vários vendedores, você tem como separar por vendedores aqui. No caso, eu só tenho um Paulo Sérgio, então, Paulo César. Então, no caso, eu tenho R$ 48 a pagar, eu não paguei nada. Então, é isso aí. Tem aqui os botões que voltam. Vamos aqui no link aqui, por exemplo. Ó, se eu clicar aqui no link da Hidroengenharia, que é a minha empresa, ela já abre direto. Se eu clicar aqui no WhatsApp, ele vai abrir só essa telinha informando os meus números para cadastro, né? Coisa da empresa mesmo. Esse linkzinho aqui, gente, é interessante. Quando aparecer aqui o numeral e eu clico no numeral, ele vai me levar para uma aba que é uma aba de aniversário. Então, eu vai me dizer aqui quem é que está aniversariando lá dos meus colaboradores. Então, seu cadastro, ele já me diz quem está aniversariando no período, naquele dia, entendeu? Um dia antes, aparece a mensagem e eu já fico com essa opção, entendeu? Então, eu tenho a opção aqui só de salvar, eu tenho a opção de, por exemplo, se você está com um sistema e a pessoa está logada e você sabe que não é administrativo, você pode fazer o login, né? No caso, pode fazer o logout e entrar com a sua senha de administrador e deixar o acesso liberado para aquela pessoa, certo? Eu já estou logado com a minha senha, não vai acontecer nada. Então, deixa eu logar aqui com a outra senha de outro usuário. Um usuário, acredito que esteja ainda como ADM. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar os acessos dessa pessoa, desse segundo usuário, para que vocês possam entender como é que funciona aquela situação de acesso. Pronto, eu vou aqui, eu vou tirar acesso ao relatório, cadastro de clientes e fornecedores e vendas. Pronto, tem pouca coisa, essa pessoa só vai ter acesso a algumas situações. Então eu vou logar, agora com a dela, desse outro usuário, logado. Vamos lá, contas a pagar, tem acesso, fornecedor não tem acesso, vendas não tem acesso, entendeu? Então, gente, é isso aí. Estou disponibilizando esse sistema. Lembrando, ele é todo em VBA. Vou mostrar a máscara interna do VBA para vocês. Eu tenho um botão oculto aqui que eu utilizo caso eu precise fazer alguma alteração básica. No caso, isso para administrador, onde eu libero o Excel. Pronto, eu reabro todas as abas do Excel. Posso vir em desenvolvedor, todas as planilhas são bloqueadas, o VBA também é bloqueado, certo? Os códigos VBA são bem limpos, bem fáceis de trabalhar, coisa bastante alinhada para não ter bronca, é fácil mesmo. Então abriu, o sistema está todo funcional, saí do sistema, perfeito, não tem problema, não tem lentidão. O sistema tem até um tamanho um pouco grande, mas ele é bem rápido, certo? Então, em caso de dúvida, pessoal, eu vou deixar a descrição aqui e alguns detalhes do vídeo do sistema. Entrem direto em contato por e-mail, eu vou passar aqui também. E a gente vai entrando em mais detalhes caso haja um interesse de vocês. Eu aguardo aí a ligação, ou vou deixar o meu WhatsApp também, caso tenham dúvidas. E é isso aí, eu vou deixar a oportunidade para que você tenha um sistema onde a gente possa adaptar para quaisquer situações na tua empresa. Então eu fiz ele para minha empresa, ele é para minha empresa, então eu adaptei de uma forma que eu utilizo. Porém, eu posso fazer a mesma situação utilizando uma base que eu já existo, que já tem criado, e adapto para a situação da empresa, do comércio, seja lá a opção onde você queira usar. Pode ser em oficina, pode ser em lanchonetes. Então, alguns
sistemas já foram desenvolvidos, eu já fiz isso para algumas pessoas da família, então quem tiver interesse em adquirir esse software, entre em contato comigo por e-mail e a gente vai trocando ideias. Eu quero fazer o melhor possível para todos. Tá ok? Obrigadão e espero que a gente possa fechar grandes parcerias. Olá pessoal, boa tarde.